Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Mauro César se manifesta sobre Vasco e cita clássico contra o Flamengo. Em uma publicação no seu blog, o jornalista destacou algumas situações que podem preocupar o Gigante da Colina na temporada. Na tarde do último domingo, dia 6, o Vasco foi derrotado pelo Flamengo pelo placar de 2-1. Apesar do resultado parelho, o jornalista Mauro César apontou que o jogo não pode servir como parâmetro para que o Gigante da Colina acredite que fará uma boa temporada no ano de 2022. Abre aspas. Foi uma boa atuação dentro do que o time vem apresentando e mantendo a consciência quanto às possibilidades do atual elenco, mas não há motivos para empolgação. O Vasco por pouco não segurou um empate com o Flamengo, mesmo levando a campo um time muito inferior tecnicamente ao do seu maior rival, fecha aspas, analisou o jornalista em seu blog no UOL. O jornalista ainda aproveitou para destacar a influência da rivalidade no jogo em si. Ele ainda reforçou que no ano passado o Vasco chegou a vencer o rival por 3-1 e depois disso não conseguiu manter uma boa temporada, não tendo chegado à fase final do estadual e não conseguido acesso para a Série A. Abre aspas, como sempre acontece, essas partidas geram uma enorme mobilização entre os vascaínos. Eurico Miranda fez vingar a ideia de que o jogo com os rubro-negros é um campeonato à parte. Pode ser, mas não adianta fazer como em 2021, quando o Vasco venceu no Campeonato Carioca e venceu bem por 3-1, mas depois não chegou nem às finais do Campeonato Carioca e também não conseguiu o acesso para a Série A, fecha aspas, apontou Mauro César. O colunista ainda concluiu, abre aspas, o desempenho do jogo anterior, quando venceu sem merecer a Ferroviária em Araraquara pela Copa do Brasil, é o contraponto. Em 4 dias, atuações bem distintas da mesma equipe. O time precisa de reforços e mesmo com os jogadores atuais tem de melhorar, fecha aspas, concluiu o colunista em seu blog no UOL. Mas e aí, torcedor vascaíno, você concorda com a fala do jornalista Mauro César? Deixa nos comentários a sua opinião em relação ao que ele falou, se você concorda ou não. Vasco recebe os 70 milhões da 777 Partners e começa pagamento de salários atrasados. O empréstimo caiu na conta do Vasco da Gama na sexta-feira, que iniciou o pagamento de salários nesta segunda-feira. O valor de 70 milhões, referente ao empréstimo da 777 Partners, já está no Vasco. O dinheiro caiu na conta do clube no final da última sexta-feira. Com a grana em mãos, o Vasco vai priorizar o pagamento de salários atrasados. O clube começou a depositar nesta segunda os vencimentos de jogadores e funcionários do clube. Aprovado pelo Conselho Deliberativo do Vasco no dia 24 de fevereiro, o empréstimo foi transferido pelo grupo americano no dia seguinte por um acordo informal de que isso seria feito logo após a aprovação dos conselheiros. No entanto, a paralisação do expediente bancário por conta do carnaval e toda a burocracia que gira em torno de uma transferência internacional dessa magnitude fizeram com que o dinheiro caísse de fato na conta do clube uma semana depois. Os 70 milhões fazem parte do memorando assinado pelo presidente Jorge Salgado e pela 777 Partners em Miami, no último dia 21, mas não representam um pacto vinculativo pela venda da SAF, nem nada do tipo. Caso a aquisição da SAF pela empresa americana seja concretizada, o valor será abatido dos 700 milhões que o grupo prometeu investir no futebol vascaíno nos próximos 3 anos. Se a venda não for aprovada, esse valor será tratado como um empréstimo comum a ser quitado com juros e correções até o dia 16 de setembro deste ano. A taxa de juros é de 15% ao ano e foram dadas as opções de compra de 4 jogadores que não tiveram os nomes revelados como garantia. O Vasco vem se planejando nos últimos dias para o que fazer com o dinheiro. De imediato, a ideia é quitar todas as dívidas emergenciais, como salários atrasados e atraso com os fornecedores. Atualmente estão pendentes os vencimentos de janeiro de atletas e funcionários. Os salários de fevereiro vencem na próxima terça-feira. Com o dinheiro na conta, Vasco pode anunciar reforços em breve. O Vasco da Gama pode contratar novos jogadores nos próximos dias após receber o empréstimo do grupo americano.
Com a quantia, o Cruz Maltino pretende quitar todas as pendências financeiras referentes a salários e fornecedores. Também há uma expectativa de que com este aporte, a diretoria volte ao mercado em busca de novos reforços visando a disputa da Série B, que se inicia em abril. A informação inicial foi dada pelo GE e confirmada pelo All Sport. Os torcedores do Vasco elegeram 3 posições que precisam de reforços no atual elenco. Após a derrota para o Flamengo, muitos torcedores do Vasco avaliaram o elenco como um todo e elegeram as posições mais carentes no clube. Para quem achava que o Flamengo teria vida fácil contra o Vasco, não foi o que se viu na tarde de domingo. O rubro-negro chegou a abrir o placar com Felipe Luiz e o Cruz Maltino empatou com um golaço de Gabriel Peck. No entanto, veio o gol de Arrascaeta no finalzinho, com um duro golpe para a torcida vascaína. Como em toda derrota, a galera começou a achar seus culpados e a grande maioria dos torcedores cruz-maltinos enxergaram 3 posições com grandes necessidades de reforços. São elas a lateral direita, lateral esquerda e também a ponta esquerda. Para a ala direita, o Vasco manteve Léo Matos. Para disputar posição com ele, o clube trouxe o Everton do Red Bull Bragantino, mas o novo reforço não o convenceu, sendo alvo de muitas críticas nos tropeços vascaínos em 2022. Já na lateral esquerda, a opção era o jovem Riquelme, que até era considerado como um bom valor da equipe, mas na última temporada pecava na marcação. Sendo assim, veio o experiente Edmar, também do Red Bull Bragantino, e está longe de ser unanimidade. Fechando com a ponta esquerda, única das posições em que o próprio técnico Zé Ricardo já admitiu publicamente que precisa de reforços, atualmente Bruno Nazário tem cumprido esse papel no Vasco, mas é nítido que o meia está deslocado nessa posição. O jovem John e Getúlio e até o já citado Riquelme são outras opções no elenco, porém nenhum ainda fez alguma atuação que convencesse. Mas e aí, torcedor vascaíno, você concorda que essas são as posições mais carentes e que o Vasco necessita ir ao mercado em busca de reforços? Deixa nos comentários a sua opinião. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo.